Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Laura, eu sou uma das integrantes do Intercast e hoje eu resolvi trazer esse vídeo com um conteúdo, digamos assim, introdutório, para quem está querendo começar a acompanhar um pouquinho mais de perto esse mundinho do futebol feminino e das gurias coloradas. Nesse final de semana começa a disputa do Brasileirão A1, então eu trouxe um conteúdo bem básico sobre a competição, sobre o histórico das gurias, como foi a disputa das outras edições, como elas chegaram na elite do futebol nacional e também o que a gente pode esperar para essa edição de 2021. Como eu falei, o campeonato começa esse final de semana, as gurias já têm um baita de um desafio pela frente, pegam o Santos às 8 da noite desse sábado, dia 17 de abril, lá no Sesc Campestre. A transmissão é pela CBF TV, no site do Maicujo, então estão todos mais que convocados para acompanhar e torcer muito pelas gurias nesse jogo. Vem comigo nesse vídeo que você vai ficar sabendo, assim, do básico para acompanhar as gurias coloradas nessa competição. Eu já queria deixar avisado pra audiência que eu nunca fiz vídeo assim antes, também não sou boa de edição, então desculpa se a qualidade do vídeo ficar duvidosa, eu prometo que a qualidade do conteúdo tá ok. Bom, então para começar, vou trazer um pouquinho de como funciona o Brasileirão A1, essa competição que acabou se tornando a principal competição do futebol feminino brasileiro. Começou em 2013, a CBF selecionou as 20 equipes melhores colocadas no seu ranking para criar esse campeonato. Naquela época ela era disputada de uma forma um pouquinho diferente, mas em 2017 a Copa do Brasil de Futebol Feminino foi extinta e com isso a CBF resolveu integrar mais equipes ao seu campeonato nacional. Como que eles fizeram isso? Reduziram o número de participantes do Brasileirão A1 para 16, antes eram 20, e criaram o Brasileirão A2 como uma divisão de acesso para a divisão principal. Desde então, 2017, o Brasileirão A1 é disputada na fórmula de primeira fase, um turno único onde todos os times se enfrentam. São 15 rodadas no total, no sistema de ponto corridas, e ao final dessas 15 rodadas, as 8 equipes melhores colocadas com uma melhor pontuação passam para a fase mata-mata. A fase mata-mata é composta por quartas de final, semifinais e final. Naquele esquema, básico que todo mundo conhece, que não sei se existe diferente, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto colocado pega o quinto. E nessa edição do Brasileirão Feminino A1 de 2021, mesmo antes do início das partidas, antes da bola rolar, a gente já vê alguns sinais muito bacanas do crescimento da modalidade no extracampo, que com certeza vão ser refletidos dentro das 4 linhas. Alguns deles são comentados pela Camila Carelli no programa para a rádio CBN. Ela comenta que nesse ano a maioria dos times aumentou o investimento para as equipes femininas. Algumas delas chegaram a dobrar esse investimento. O Grêmio, por exemplo, aumentou em 70% em relação ao ano passado o investimento para sua equipe feminina. A gente também vai ter recordes de profissionalização. A grande parte dos clubes do Brasileirão A1 já possui contrato profissional, se não com todas, com a grande maioria das suas atletas. O Inter é um exemplo. Talvez as meninas que estejam subindo da base agora ainda não tenham contratos profissionais, mas do elenco adulto, principalmente as remanescentes da última temporada e também as novas contratações, já possuem todas elas contratos profissionais. Tem uma exceção, na verdade, que é o São José, que eles são um projeto da prefeitura do município, então as atletas não recebem salário, elas recebem bolsa. E também existem clubes que ainda têm contratos amadores com suas jogadoras, mas pelo que foi comentado pela Camila, o salário dessas jogadoras, mesmo sendo um contrato amador, o salário delas é previsto nesse contrato. E isso é ótimo porque pouco tempo atrás, se você for pesquisar, as jogadoras precisavam arrumar empregos fora do futebol. O futebol não garantia o sustento delas e das famílias delas. Então, é bom a gente ver esse crescimento e essa valorização das nossas atletas de futebol feminino. Outro número muito bacana que vem aí no futebol feminino no Brasileirão A1, ainda é pouco, na verdade, mas é o dobro do ano passado. A gente vai ter 4 técnicas mulheres na frente das equipes dessa competição. São 25% do total, mas como eu falei, é o dobro da última temporada. A gente tem a Lindsay Camila, que é a atual campeã da Libertadores, à frente da Ferroviária. A gente tem a Patrícia Guzmão no Grêmio,
tem a Karine Bosetti, que vem com o campeão do Brasileirão A2, que é o Napoli, da cidade de Caçador, em Santa Catarina. E também tem a Cristiane Lessa, que chegou para essa temporada para comandar a equipe das Sereias da Vila. E o seu trabalho vem sendo muito comentado vem sendo muito comentado pelas suas atletas. Então é um nome para ficar de olho e com certeza vem agregando muito ao futebol feminino esse dado. E além disso, outro número que eu queria comentar é o de jogadoras estrangeiras. Novamente bateremos recorde com 11 jogadoras estrangeiras no Brasileirão A1. Duas delas, como vocês devem ter visto pelas redes sociais do Inter, são das Gurias Coloradas, que é o caso das uruguaias Wendy Carballos e Ximena Velasco, que foi anunciada essa semana ainda. Ok, agora que a gente já ficou sabendo um pouquinho do funcionamento do Brasileirão feminino, de todas essas coisas positivas que vêm demonstrando a evolução do futebol feminino, né, no nosso país, vamos falar do que interessa de verdade, que é internacional, que são as Gurias Coloradas. O projeto do futebol feminino do Inter foi retomado em 2017, antecipando aquela decisão da Conmebol, que a partir de 2019, apenas equipes que tivessem time feminino em atividade poderiam disputar a Libertadores masculina. Então, o Inter reativou seu projeto de futebol feminino em 2017 e já nesse ano conseguiu levantar a taça do Gauchão e com essa conquista veio a vaga para disputar o Brasileirão A2 em 2018. Na primeira participação do Inter em Brasileirão, então, foi na divisão de acesso e já no primeiro ano ficamos entre os semifinalistas e conseguimos a classificação para o Brasileirão A1. Então, em 2019 foi o ano que o Inter chegou à elite do futebol feminino nacional. Já conseguiu uma campanha bem positiva, chegou na primeira fase, chegou em 5º lugar, acabou caindo nas quartas de finais, enfrentou o Flamengo, conseguiu empatar o primeiro jogo por 1-1, mas no jogo de volta veio o revés por 2-0 e o Inter acabou eliminado. Em 2020, a campanha na fase inicial foi ainda melhor, o Inter se estabeleceu como uma das equipes mais fortes da competição e conseguiu o 3º lugar na primeira fase, atrás apenas do campeão Corinthians e da equipe do Santos. Só que, novamente, acabamos ficando pelas quartas de final. Enfrentamos o Avaí Kinderman, que foi o vice-campeão do campeonato do ano passado, e foi isso. O Inter jogou o primeiro jogo, perdeu de 3-2, e acabou empatando o segundo jogo, mas aí não foi suficiente e acabamos eliminados do Brasileirão A1 novamente nas quartas de finais. Tá bom, e para 2021, para esse Brasileirão, o que a gente pode falar de Gurias Coloradas? O início da temporada, para ser bem sincera, foi um tanto quanto turbulento. Isso porque a gente sabe que o Inter está passando por um momento delicado em relação às finanças do clube e algumas reduções têm virado notícia até, em quase todos os setores do Internacional. Só que também a gente sabe que os gastos com o futebol feminino são infinitamente menores do que os gastos com o futebol masculino. E é por isso que a saída de várias jogadoras para essa temporada acabou gerando um sentimento de revolta por parte da torcida. Os principais exemplos acho que são a Bianca Brasil, que acho que era uma das jogadoras mais conhecidas, né? Porque ela é bem presente nas mídias sociais e ela foi a artilheira do Inter na temporada passada, também se tornou a maior artilheira da história do Brasileirão, vestindo a camisa colorada, e acabou indo para o Santos. Além dela também tem a Jennifer, que estava sempre sendo convocada para a seleção sub-20, também é atacante, foi a vice-artilheira do Inter na última temporada e também o Inter não conseguiu segurar ela. Ela é uma atacante assim, super promissora, não à toa ela foi contratada pelo Corinthians, que é a principal potência do futebol feminino. E também outras meninas formadas na base, como Bruninha e Júlia, que vão jogar no Santos, a Laísa, a Malu, que estão indo para o Bragantino. Elas acabaram se despedindo do clube, o que gerou aquele questionamento, tipo, o Inter não vai valorizar a base? Por que no futebol feminino estão deixando as nossas joias, as nossas meninas formadas no celeiro, irem embora? Só que agora, convenhamos que também já passou o tempo, a gente não tem muito o que fazer, essas questões estão sendo superadas, até porque vieram contratações e tudo mais.
A gente também teve algumas mudanças importantes administrativamente. O futebol feminino passou da pasta social do clube para a vice-presidência de futebol. O Cláudio Curra acabou assumindo a direção do futebol feminino, cargo que antes era ocupado por ninguém mais, ninguém menos que Duda Luizelli, né? Ela é considerada uma ídola do futebol feminino colorado e também é uma das principais responsáveis pela remontagem do time lá em 2017. Hoje ela é coordenadora das seleções femininas da CBF. Além disso, algumas parcerias importantes também foram firmadas e contratações vieram, algumas contratações pontuais e bem interessantes. Começando pela goleira Vivi Rosel, ela já vestiu a camisa da seleção brasileira, teoricamente deve ser a titular da equipe no campeonato. Também teve a volta da Luana Grabias, que jogou no Inter em 2019, então é uma conhecida, né, de quem já acompanhava o futebol feminino naquela época. Ela foi trazida do futebol estadunidense e também o Inter foi buscar duas estrangeiras, né, como eu já comentei antes, a Wendy e a Ximena. A Wendy tem empolgado bastante pelos stories das gurias coloradas no Instagram. Ela tem feito assim golaços nos treinos, então já ativa uma curiosidade por parte da torcida, né, ver ela jogar. Ela tem apenas 18 anos, mas já é convocada para a seleção uruguaia principal. E também tem a Ximena, que é a capitã da seleção uruguaia. Então é uma jogadora que promete trazer um acréscimo técnico assim bem poderoso para o meio-campo das gurias coloradas. E ela também é considerada uma ídola no Peñarol, que é o clube que ela jogava antes de vir para o Inter. Ela, pelo que a gente vê assim da torcida do Peñarol falando, ela era um exemplo assim de raça mesmo em campo. Ela deixava tudo em todos os jogos, então também é um fator que empolga e eu estou louca para ver essas duas em campo. O Inter também contratou para suprir a vaga da Bianca Brasil, que era a nossa artilheira, contratou ninguém mais, ninguém menos do que a jogadora que era a principal artilheira do Brasileirão antes da Bianca Brasil assumir esse posto, que é a Milene. Só que a Milene acabou caindo na maldição do ligamento cruzado anterior, acabou se lesionando nos treinos, então infelizmente mesmo, assim, é muito triste essa notícia, a gente não vai ver a Milene atuando no Campeonato Brasileiro A1 de 2021. Fica aí cada vez maior a ansiedade para ver ela estrear com a camisa colorada, né? Bom, então, além das contratações, o Inter promoveu a subida de 10 atletas da equipe sub-18. A gente viu aí o grande destaque que essa equipe teve, chegou na final do Campeonato Brasileiro da categoria, né, em 2020. O campeonato que foi realizado agora esse ano, né, entre janeiro e março, mas valeu pela temporada de 2020. Então, aparentemente, as comissões técnicas e a diretoria acreditam que essas meninas têm sim qualidade e capacidade de reforçar o elenco profissional. Eu, pessoalmente, não contaria com a presença delas em campo tão cedo assim, já nas primeiras rodadas do Brasileiro, até mesmo porque elas são muito jovens ainda. A maioria delas tem idade para integrar a equipe de base, para jogar mais campeonatos de base. Então, eu não acredito que a gente vai ver elas sendo titular ou nada assim, por enquanto. Só que é óbvio que elas já demonstraram muito potencial, elas demonstraram muito potencial nesse campeonato e é super importante que elas já estejam aí adquirindo alguma experiência com a equipe profissional, porque eventualmente elas vão subir e vão se estabelecer, talvez não todas, é verdade, mas elas vão acabar se estabelecendo, né, na equipe adulta. E com certeza a torcida já está mega empolgada com a presença dessas meninas no elenco profissional. Outra, a gente não pode deixar de falar também das atletas que acabaram remanescendo aí da temporada 2020. A gente viu algumas delas indo embora, como eu comentei, mas a direção fez um trabalho também para manter algumas das que eram consideradas as principais jogadoras, né? São dessas, na verdade, que partem algumas previsões que a gente consegue fazer para esse início de campeonato. Não vou saber citar todas de cabeça, mas continuam no Inter algumas figurinhas já de seleção, como Bruna Benítez e Fabi Simões. Outras jogadoras que já tiveram passagens, como é o caso da Jenny Becker, da Rafa Travalão.
Temos a continuidade da xerifona Sorriso, né, que é a nossa zagueira. E outras jogadoras também que se destacaram na temporada de 2020, como a Ju Ferreira, a Xaxá, a Leide, além das gurias que são formadas na base do Inter e permanecem, né, pelo elenco profissional, não foram embora, continuam aqui, que é o caso da Belinha, da Isa Haas e da goleira Maiara. Então, é isso, eu acho que vou trazer algumas expectativas, assim, que eu tenho para esse campeonato brasileiro, para essa temporada de 2021, mas é só para finalizar. Dá para comentar alguns aspectos que a gente pode esperar ver no Inter. Um dos principais pontos positivos que a gente viu ano passado foi a organização do meio de campo. A gente tinha um meio de campo assim que era bem ofensivo quando tinha condições e conseguia fazer jogadas bem trabalhadas, e eu acredito que a gente vai continuar com essa boa organização, principalmente por ter mantido, né, as principais jogadoras como a Jenny Becker, como a Ju. E a nossa defesa também deve continuar muito sólida. A nossa zaga continua a mesma, pelo menos a titular continua a mesma, que é a Bruna Benítez e a Sorriso, apesar de a Bruna Benítez não jogar esse primeiro jogo porque ela foi diagnosticada com Covid. A Vivi no gol traz com certeza uma segurança, assim, por ser uma goleira super experiente, né, como eu disse, com passagem por seleção, e ela tem uma qualidade altíssima. O ataque talvez seja o setor que deixe mais dúvidas, porque a gente teve a saída aí das nossas duas principais goleadoras e também a jogadora que veio para ser a solução não, mas que veio para preencher essa vaga que tinha ficado vazia, acabou se lesionando. Só que a nossa queridíssima Ximena deu uma entrevista. Na verdade, ela tem dado algumas entrevistas, né, desde que foi anunciada pelo Inter. Essas entrevistas foram divulgadas e ela comentou em uma delas que a equipe estava treinando num 4-4-2. Então, o que eu apostaria seria menos numa jogadora de referência próxima ao gol, como era o caso da Bianca Brasil, apesar de ela se movimentar muito. Mas eu acho que o Mbari, né, que é o treinador, deve trazer atacantes não centralizadas, com as jogadoras de meio aparecendo, pisando na área, para ajudar a finalizar as jogadas, coisas que, por exemplo, a Jenny Becker e a Rafa Travalão fazem muito bem. As jogadoras estrangeiras também devem representar um acréscimo técnico bem importante. Eu mesma estou muito ansiosa para ver. A Ximena parece ser uma jogadora muito técnica, que consegue comandar muito bem o meio de campo, assim, de qualquer equipe que ela jogue. E a Wendy deve aparecer mais adiantada, né? Como eu comentei nos stories das Gurias Coloradas, quase todo dia aparece um vídeo dela fazendo gol. Então, são duas jogadoras que a expectativa tá alta para assistir. Bom, então eu acredito que seja isso por hoje. A ideia principal desse vídeo realmente é aproximar quem ainda não conhece tão de perto, né, as Gurias Coloradas, dar um pouquinho assim de uma ideia inicial, sem muitos detalhes do que a gente pode ver nesse Brasileirão. Pelo menos no começo, obviamente que quanto mais a gente assistir elas jogando e quanto mais elas jogarem, mais a gente vai ter clareza aí nessas ideias e no que elas podem apresentar ao longo da temporada. Também, quem já conhece as gurias, comenta aí o que você acha que você concorda comigo, o que você acha que eu tô falando abobrinha. Pode comentar aqui nos comentários do YouTube, nas redes sociais, fiquem à vontade para abrir essa discussão super saudável. O que importa é cada vez mais a gente trazer mais torcida e mais gente interessada no futebol feminino e nas gurias. Sobre o confronto contra o Santos, né, pela primeira rodada agora do Brasileirão A1, a gente vai ter live pré-jogo. O jogo é às 8, a live começa às 6, 2 horinhas antes do início do jogo, com uma convidada especial que sabe muito de futebol feminino e sabe muito de Santos, a Neila. Então, conto com a presença de todos vocês na live, conto com a torcida, ainda mais com a torcida de vocês para as Gurias Coloradas nesse início de campeonato, né? Um beijão e é isso por hoje.